Salve, salve, acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Toda terça e quinta-feira eu entro ao vivo aqui no Instagram para nós batermos um papo a respeito de algum caso clínico, trazer o raciocínio clínico que pode gerar, então, os melhores resultados, tratando as emoções dos nossos pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso de risartrose, uma artrose da base do polegar, então vai ser um caso bem interessante que nós passaremos por todas as partes desse caso clínico para que definitivamente nós possamos seguir o melhor caminho para o tratamento do nosso paciente, tá? Sejam todos muito bem-vindos, tá? E vamos lá, vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo. Roberta, que maravilha você aqui conosco, Fátima, Andréia, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos com as inscrições para o curso de acupuntura eficiente. É um curso que passa por todas as bases da medicina chinesa e ainda de bônus você vai ter um e-book com os principais pontos de acupuntura, suas funções energéticas, suas indicações, vídeo aula com localização dos pontos de acupuntura. Vocês vão ter craniopuntura de Yamamoto, vocês vão ter auriculoterapia, moxa, eletro, rio duraco. Então um curso bem completo e está com um preço promocional, tá? Essa promoção se encerra em breve, então se você tiver interesse em fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional, me chame no direct que eu te passo mais informações. Curso de acupuntura eficiente na promoção, com desconto imperdível para você começar 2025 com mais conhecimento. Vamos lá? Vamos falar sobre risartrose? Então, nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino, 71 anos de idade, então com quadro de risartrose ali, no polegar. Tá? Então vamos lá, vamos entender melhor esse caso clínico aqui. Isso, vamos lá. Vamos entender melhor esse caso clínico aqui. Olha só, é uma paciente que tem, então, já fez retiradas de nódulos na tireoide. Então, nódulos são alterações de forma na tireoide. Essa paciente também tem o problema da tireoide de Hashimoto, né? Então, tem Hashimoto. Olha só que interessante. E o Hashimoto vem, de uma interação da essência, Eu tenho uma aula que explica exatamente todos os passos do desequilíbrio de tireoide, tá? Se você tiver interesse, eu falo de hipertireoidismo, hipotireoidismo e também de Hashimoto. Se você tiver interesse em saber mais, me mande um direct depois que eu te mando essa aula completa sobre tireoide. É uma aula, inclusive, que eu tive lá na China. É uma aula bem completa, bem interessante, bem legal de se ver. Tá? Fez 3 cirurgias no punho por conta de tendinite, de Kervane, tá? Então olha só que interessante. Tendinite é um processo inflamatório no tendão. Olha que interessante. Tá? No tendão. E qual tendão específico? Ele pega o tendão que passa aqui, no polegar, tá? Então é o meridiano do intestino grosso. Então, tendinite de Kervane, tá? É um processo inflamatório que interfere nos tendões da região do meridiano do intestino grosso. Então, a patologia com uma tríade: fogo, madeira e metal. Tá? Desculpa aí, pessoal. No punho esquerdo, então, ela tem risartrose, tá? Risartrose é um processo inflamatório também, tá? É um processo inflamatório que gera um desgaste. Olha só, novamente, alteração de forma, um desgaste da articulação do polegar, E qual o meridiano que passa nessa região aqui? Pulmão e intestino grosso, olha só. Então é uma alteração de forma que pega na região do pulmão e do intestino grosso. Então, só com essas informações aqui, nós já temos uma base. Nós temos padrões de desequilíbrios nessa paciente que interferem diretamente no elemento metal.
Tá? Então ela tem um processo inflamatório com a tendinite que interfere no metal e ela tem uma alteração de forma que gera, né, também um processo inflamatório que gera um desgaste na articulação da água, pegando no meridiano do pulmão e do intestino grosso do metal. Tá? Então padrões de desequilíbrios que chegam no metal. Show? Tem edema nos dedos da mão que diminui então, né, a amplitude de movimento. Então, as mãos estão com edema e que diminui, inclusive, a amplitude de movimento. Amplitude de movimento. Certo? Prefere o sabor amargo. Prefere o sabor amargo. Então, tem uma deficiência, né, ali do fogo que faz com que ela prefira o sabor amargo. Então, pode ser por isso que está vindo os processos inflamatórios. Faz tratamento psiquiátrico e terapia por conta de um excesso de ansiedade. Então, olha só, ansiedade também, né? E muita angústia, tá? A angústia, geralmente, ela vem por conta de uma insatisfação e tristeza, que gera aquele aperto no peito, possível até depressão. Tristeza. Então, olha só, a emoção, né, nos ditando muita coisa a respeito desse caso clínico, tá? A emoção ditando muita coisa a respeito desse caso clínico. Então, precisamos entender e traçar o passo a passo para a gente chegar, desenvolver, né, o raciocínio clínico para esse paciente, tá? Nós já temos aqui uma noção que ela tem um caso crônico com interferência de vários elementos, mas em especial muita alteração de forma que gera um processo inflamatório, que altera o livre fluxo de energia, que interfere diretamente também na essência e o principal, eles chegam lá no metal, tá? Eles chegam lá no metal. Tá? Então, essa é basicamente a bagunça da fisiologia energética dela que está trazendo esse processo. Vamos fazer o diagnóstico da língua? Vocês me ajudam aqui? Me ajudem aqui. Primeiro fator que nós vamos avaliar na língua, tem saburra? A saburra está presente ou ausente? A saburra está presente ou ausente? Tem saburra ou não tem saburra? Se ela estiver presente, ela é branca ou amarelada? Esse é o primeiro fator que nós avaliamos na língua. Tá? Se você quiser ter um raciocínio clínico direto, rápido e simplificado aqui para você não se perder no diagnóstico energético. Tem uma saburra fina, né? Saburra presente, branca, ótimo. Saburra fina e branca. Saburra fina e branca, perfeito, ótimo. Segundo fator que nós vamos avaliar na língua é o quê? É a cor da língua. Qual que é a cor da língua? Ela é uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Como vocês avaliam a cor dessa língua? Extremamente vermelha, né? Perfeito. Uma língua extremamente vermelha. Show! Língua extremamente vermelha. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são com relação às alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Tem fissura nessa língua? Tem edema? A língua está edemaciada, volumosa? O que tem de alteração de forma nessa língua? O que tem de alteração de forma nessa língua? Uma fissura profunda, né? Que pega ali praticamente do triplo aquecedor médio e vai até o triplo aquecedor superior, né? Show! Edemaciada? Denteada? Ótimo! Uma língua volumosa, né? Que ultrapassa as margens do canto da boca, né? Aparentemente denteadas. Exatamente isso mesmo. E o último fator que nós vamos avaliar nessa língua é com relação à umidade. Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca?
É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Ela tem brilho de líquidos orgânicos nela ou é uma língua mais seca? O que vocês acham? Úmida, perfeito. Úmida. Show! Chegamos então nos achados da língua. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso aqui para os padrões de desequilíbrios energéticos? Se tem uma saburra branca, tem um frio interno. Se está vermelha, tem calor. Olha só, patologia de síndrome mista, mais difícil de ser corrigida. A artrose é um processo degenerativo crônico, né? Paciente de 71 anos de idade, então esse desgaste já vem de longo tempo, ela já fez 3 cirurgias para a síndrome de Kervine, tá? Então olha só a quantidade de desequilíbrios que essa paciente vem tendo. Então aqui na língua só nos mostra que o prognóstico dessa paciente é um pouco mais lento, por quê? Porque ela tem uma síndrome mista, um desequilíbrio do Yin e do Yang já. Perfeito? Precisamos estar atentos a esses detalhes, porque esses detalhes determinam, tá? Inclusive o prognóstico do nosso paciente. Se nós entendemos de prognóstico, nós podemos alinhar a expectativa com a realidade, tanto nossa quanto do nosso paciente. Isso facilita o nosso processo de entendimento. Show? Fissura profunda, uma deficiência de energia em ti, do baço, enteada, edemaciada, uma estagnação de ti, do baço, do fígado e da vesícula biliar, né? Crônica. E úmida nós temos uma deficiência da energia yang do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Perfeito. Então, se nós temos os padrões de desequilíbrios energéticos aqui, nós podemos trazer isso aqui para a nossa fisiologia energética. Então, olha aqui, nós temos uma paciente com frio interno, que justifica a baixa nutrição das articulações, em especial da articulação do polegar. Tá? Então esse frio pode estar adentrando no meridiano do intestino grosso e do pulmão, causando uma artrose na base do polegar. Tá? É uma paciente que tem muito calor, justifica, porque é uma paciente muito ansiosa, com vários processos inflamatórios associados. Tá? É uma paciente com uma deficiência da energia Yin grande, que justifica o quê? A grande quantidade de alteração de forma que ela tem. Edema nos dedos das mãos, 3 nódulos de tireoide que já tirou, tá? Então muita alteração de forma. Isso também, essa deficiência leva a uma estagnação de ti, que justifica então a formação desses nódulos através de um desdobramento, umidade, mucosidade e fleuma. Então, tá fazendo sentido isso aí para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar esse processo, sim ou não? Estão conseguindo acompanhar esse processo aí? Show, perfeito. Então é isso aí, pessoal. É esse nível de raciocínio que eu quero que vocês tenham quando eu trago esses casos clínicos aqui para vocês. Por quê? Porque eu não quero que vocês fiquem olhando só a ponta do iceberg, tá? Se nós olhássemos só a ponta do iceberg, tratar uma artrose parecia muito simples, tá? Você pode pegar pontos locais, eletroestimulação local, craniopuntura local, pontos baixi. Inclusive, vamos falar sobre esses pontos, tá? Isso aí ajuda, mas não trata a causa. O que eu quero aqui que vocês entendam como vocês possam ter uma visão de águia, olhando o seu paciente nas suas 3 esferas, no seu corpo físico, no seu energético e muito mais no seu temperamental, no seu consciencial, porque aí você entende o processo de desdobramento de qualquer patologia. Então, o raciocínio clínico que eu quero que vocês entendam aqui é justamente esse. É vocês estarem acima dos acupunturistas comuns, tá? É serem acupunturistas fora da curva.
Tá? Por isso que a mentoria Acupunturista Fora da Curva ainda está disponível e você pode assistir ela. Tá? Ela deve sair do ar em breve e você é meu convidado de honra para assistir essa mentoria. Foi uma aula que eu fiz sábado, deu 2 horas e pouco de aula, então é uma aula muito completa, que eu falo sobre anamnese. Eu passo sobre todos os pontos da anamnese, então foi uma aula incrível, você não pode perder, vai lá, assista. O link está na minha bio, ou pode me chamar no direct que eu te passo também. Certo? Mentoria Acupunturista Fora da Curva. Eu falo de anamnese, diagnóstico energético e linha terapêutica que vocês devem seguir no curto, médio e longo prazo para tratar os seus pacientes com eficiência. Tá? Inclusive, mostro um caso clínico interessantíssimo lá, que nós definitivamente explodimos a mente para ver. Olha lá, a Mara falando, a aula foi maravilhosa, vou rever. Show, assista de novo, porque muita gente fala que eu falo rápido demais, então dá para anotar agora, né, no replay. Show de bola. Tá? Então, muita estagnação, que gera uma estagnação também do fluido da vesícula biliar. Por isso que interfere diretamente nos tendões, no Hashimoto, na tireoide. Tá? A mentoria é para todos ou só para alunos? Essa mentoria ficou aberta, tá? Ela tá para todos, tá aberta para todos, porém, ela vai sair do ar. Ela vai sair do ar. Tá? O link está lá na minha bio. Acredito que no máximo até amanhã ou quinta-feira ela deve ficar no ar. Depois ela sai. Ela fica disponível somente para alunos. Tá? E também uma deficiência de energia Yanti no pulmão. Olha lá, se o pulmão não está conseguindo captar energia Yanti, ele recepciona o frio que está lá na água. Por isso que ele gera uma alteração no pulmão e no intestino grosso, em especial também no meridiano. Por isso que a paciente tem muita síndrome de Kervine, por isso que ela tem uma risartrose. Show? Então agora, se nós entendemos de toda a fisiologia energética patológica, de toda a fisiologia energética dos desequilíbrios energéticos, agora nós podemos desenvolver uma linha terapêutica capaz de trazer os melhores resultados para essa paciente. Beleza? O que essa paciente procurou a acupuntura por conta de uma risartrose no polegar. Show! Trataram a risartrose no polegar? É tranquilo. Vamos lá? Pontos locais. Então aqui, ó, nós temos P11, P10, P11, P10, P9. Perfeito? Então o ponto P10 vai atuar nessa região. Ponto P10 mais. E o IG? O IG passa aqui, ó, IG1, IG2, IG3 e IG4. IG4, inclusive, é um ponto que melhora quadro de dor da mão e de todo o membro superior, chegando até a face, né? Então você pode associar IG4 mais P10 com a eletroacupuntura. Com a eletroacupuntura. Ah, professor, posso inclusive fazer agulhamento em ponto H bem na região? Pode também. Ponto H. O que mais, professor, que você indica para tratamento dessa dor, dessa paciente? Craniopuntura de Yamamoto. Qual ponto? Ponto C, que trata mão e dedos da mão. Show? Posso usar stipper? Pode usar stipper. Posso usar laser? Pode usar laser. O que mais que vocês podem fazer? Essa paciente reclama de um edema das mãos com diminuição inclusive da amplitude de movimento? Então você pode usar pontos Baixi. Tá? Que são aqueles pontos que ficam intra as falanges, que melhora muito a artrose de mão, risartrose, melhora edema. Ponto? Perfeito? Isso aqui trata o quê? O curto prazo. O curto prazo. E o médio prazo, que são os desequilíbrios energéticos. Os desequilíbrios energéticos. Ó, médio prazo.
que nós vamos tratar? Quais são os desequilíbrios energéticos que essa paciente apresentou? O que mais chama... Vamos lá, que eu quero que vocês entendam o processo. O que mais chama atenção nessa língua? O que mais chama atenção nessa língua? O que mais chama atenção nessa língua? Perfeito, fissura, né? A fissura, o edema e o vermelhidão? Fissura, edema e vermelhidão? Perfeito. Fissura, edema e vermelhidão. O que gera, então? Quais são os padrões de desequilíbrios dessa paciente? A fissura, deficiência de yin. O que ela gera? Estagnação, o edema, a língua está extremamente edemaciada. E por fim, a vermelhidão, calor. Então, o principal desequilíbrio desse paciente é a deficiência de yin, a estagnação e o calor. Como que nós tratamos isso aqui? Vaso maravilhoso. Qual o vaso maravilhoso que pega a terra e o fogo? Qual o vaso maravilhoso que trabalha as questões mediais do corpo? As estagnações e o processo inflamatório? Ó, lá dentro da mentoria, Acupunturista Fora da Curva, está disponível, eu falo, inclusive, uma revisão sobre vasos maravilhosos, tá? Assista lá. Baço 4, pega a terra, pericárdio 6, pega o fogo. Qual o ponto de tratamento? Lá na mentoria também eu explico sobre o ponto de tratamento. São os pontos que tratam os maiores desequilíbrios energéticos. A estagnação e o calor. Qual que é o vaso maravilhoso que trata a estagnação? Baço 3. Qual o ponto de tratamento, o ponto que trata a maior quantidade de calor? C7. Ponto de indicação. Qual que é o melhor ponto de indicação que trata a artrose, que melhora líquidos orgânicos, que capta líquidos orgânicos para a formação de líquido sinovial, hidrata as articulações. Então, quem faz isso? Quem pega líquidos orgânicos para formar líquido sinovial? É o intestino delgado. E o principal ponto, então, é o do intestino delgado. Tá? ID3. Show? Aqui nós estamos tratando o quê? Os desequilíbrios energéticos. Você pode associar isso aqui com os pontos que tratam o quadro de dor, o curto prazo, a ponta do iceberg. Então, olha a construção do raciocínio. Tá? É isso que eu mostrei lá dentro da mentoria Acupunturista Fora da Curva. Como você desenvolver esse raciocínio, através da anamnese, diagnóstico e linha terapêutica. Show? Mas se você quiser ser o acupunturista fora da curva, né, que não olha só essa linha de raciocínio, que é a obrigação de todo acupunturista, você tem que saber que por trás disso aqui, tá? Por trás da risartrose do polegar, do quadro de dor, do edema que ela tem nas mãos, tá? Por trás dos desequilíbrios energéticos dessa paciente, tem um gatilho. Que é a raiz. Opa, muriçoca aqui. Rapaz, sobreviveu. Raiz do problema. E essa paciente, então, já nos fala que ela faz um tratamento psiquiátrico com muita ansiedade e tristeza. Possível, inclusive, depressão, angústia, né? Olha, a violenta da Mariçoca aqui, ó. Voou, eu acertei ela. Achei que não tinha acertado, não, mas acertei, ó. Não sobreviveu. Olha só. Aqui é caso clínico, mas olha só. Vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem. Opa, olha lá. Morreu. Menos uma para me atazanar à noite. Certo? Show?
Então, olha só que interessante. Olha só, nós temos uma ansiedade, uma tristeza, gerando muita alteração de forma e muito processo inflamatório que interfere no livre fluxo de energia e nas articulações. Então, por isso que a paciente tem uma tireoide de Hashimoto, por isso que ela tem uma alteração articular. Inclusive, a Hashimoto vem pela deficiência da essência, que vem de um fator genético. Um fator genético. Olha lá, olha a fissura profunda dela, que está caminhando para a raiz e para o triplo aquecedor inferior, mostrando a deficiência da essência. Faz sentido isso aí para vocês, pessoal? Cabeça tá fervendo aí? Conseguiram acompanhar a linha de raciocínio? Então aqui você precisa trabalhar a raiz do problema também. Dessensibilização do fogo para diminuir a ansiedade, dessensibilização do metal para melhorar a tristeza. Mas se você quiser ir ainda mais fundo, existe um gatilho que gera essas emoções, que geram essas emoções. E esse gatilho é a constituição física. Então, se você dessensibilizar as emoções da constituição física também, você inclusive melhora a raiz do problema. E em qualquer momento você pode fazer a dessensibilização gestacional para limpar emoções que essa paciente carrega desde o período que estava no ventre da mãe dela, que podem ser o gatilho para a diminuição da essência, que podem ser o gatilho para o Hashimoto, que pode ser o gatilho para o processo inflamatório e a alteração de forma onde? Lá na base do polegar, onde ela tem a risartrose. Show? Fez sentido isso aí pra vocês? Fez sentido isso aí pra vocês? Então aqui, ó, nós desenvolvemos o raciocínio clínico exato para patologia. Curto, médio e longo prazo. As questões de dores, as questões de desequilíbrios energéticos, as questões emocionais. Tá? Então, se você tem interesse em aprender mais sobre essa base, esse raciocínio clínico, tá? Como você vai desenvolver esse raciocínio clínico para selecionar os melhores pontos de acupuntura para qualquer patologia, eu recomendo a acupuntura eficiente. Se você quiser aprender a tratar a raiz do problema, as questões emocionais mais profundas do seu paciente, a acupuntura na inteligência emocional. A acupuntura eficiente está com as inscrições abertas, inclusive com um desconto Ultra Power. Um desconto nunca visto antes. Mas esse desconto vai se encerrar em breve. Tá? Então, se você tem interesse no curso de acupuntura eficiente, me chame no direct ou vai lá no link da bio. Lá está o link para você fazer. Ou na descrição do vídeo também vai ficar o link para você fazer parte do acupuntura eficiente. Tá? Com um mega desconto. Um mega desconto. Se você quiser o curso de inteligência emocional, esse está com as inscrições encerradas. Aí, para esse, você precisa me chamar no direct, que eu vejo se tem algum boleto em aberto. E se tiver algum boleto em aberto, eu libero a vaga para você. Tá? Porque senão a próxima turma vai ser só ano que vem. Show? Perfeito? Show? Explodiu a mente aí? Explodiu a mente? Um simples caso de risartrose. Olha o levantamento, olha o embasamento que nós podemos chegar nesses casos. Show? Pessoal, toda terça e quinta-feira eu faço discussão de casos clínicos aqui no meu Instagram. Se você tem algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me chama no direct, me passa a foto da língua e a anamnese do paciente que eu coloco aqui na lista de espera para nós irmos fazendo, tá? Então, toda terça e quinta-feira eu faço isso aqui. São mais de 350 casos clínicos já discutidos por mim aqui no Café com Acupuntura. Então, será muito bem-vindo receber os casos clínicos de vocês também aí para nós fazermos mais discussões, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Se você tiver interesse no curso de acupuntura eficiente, não perca tempo, vai lá, faça sua inscrição. Eu te garanto que você não vai se arrepender, tá? O preço do curso está mais barato que você fosse comprar só o curso de aurículo e crânio, que são bônus dele. Então é como se você comprasse aurículo e crânio e ganhasse todo o conteúdo do curso de acupuntura eficiente. Tá? Lá tem pontos de antigos, vasos maravilhosos, rio do Uraco, eletroestimulação, e-book dos principais pontos, base da medicina chinesa, tudo que você precisa saber, vasos maravilhosos, diagnóstico de língua, pulso, da constituição física, inclusive ensina a constituição física, como você vai fazer o levantamento da constituição física do seu paciente. Então é um curso muito completo.
tá? É um curso que vale a pena você fazer para você ter um aprimoramento muito grande de tudo que você aprendeu sobre medicina chinesa, voltado para como é o meu raciocínio clínico. Eu traduzi a pós-graduação inteira de acupuntura no meu raciocínio clínico, como eu faço, e transformei isso num curso chamado Acupuntura Eficiente. Tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, vocês podem me chamar no direct e nos vemos depois de amanhã, na quinta-feira, às 8 horas da manhã, para mais uma discussão de casos clínicos. Pessoal, tenham todos um excelente dia e até qualquer momento. Tchau, tchau, pessoal.